Muito boa tarde a todos e todas. Eu queria agradecer muito a participação daqueles todos que foram convidados, estão aqui presentes, e sobretudo dos painelistas que vão tratar de um tema extremamente desafiador, atual, com implicações profundas na atuação dos profissionais de saúde e com repercussões extremamente significativas nos sistemas de saúde. A educação digital e a mentoria pelos profissionais de saúde de fato, talvez seja um dos temas mais complexos, mais desafiadores de serem tratados nesse momento. Eu acredito que a recente experiência vivida pelos sistemas de saúde globalmente apresentaram desafios, mas também algumas oportunidades em relação a essa questão que é um dilema, na minha opinião, um dilema aparente. Eu acho que, na verdade, não é efetivamente uma verdadeira questão, mas é uma questão solucionável e enfrentável até mesmo pela essa experiência recente da pandemia nos mostra. Eu queria lembrar, antes de começar, recentemente, uma revista que eu tive a oportunidade de coordenar, e a participação de uma pesquisadora, doutora em mídias digitais da USP, professora da COP do UFRJ, doutora Dora Kaufmann, ela chama a atenção para a seguinte questão: o ecossistema da saúde defronta-se com uma disrupção de práticas tradicionais, dentre outros fatores, pelas tecnologias digitais, aplicativos, dispositivos móveis, inteligência artificial, telemedicina, blockchain, que estão efetivamente transformando o acesso ao serviço de saúde, a relação médico-paciente e a relação do paciente com a própria saúde, impactando setores, inclusive setores periféricos, como os setores de seguro. Por outro lado, Eric Topol, no best-seller a respeito de inteligência artificial, diz que a maior contribuição da inteligência artificial no setor saúde não é a redução de erros ou volume de trabalho, nem mesmo curar as doenças como o câncer, por exemplo, mas é a oportunidade de restaurar a conexão entre pacientes e médicos. Ou seja, os desafios da incorporação ou das atividades que demandam novas perspectivas do ponto de vista educacional, de modelo educacional, que tentam contrapor a educação digital à mentoria, talvez seja mais uma oportunidade do que efetivamente um problema para o sistema. E é nesse sentido que a organização desse painel procurou trazer a contribuição dos doutores André Nazar, Jonathan Lober e Júlio De Angelis, que a partir das suas experiências, da experiência das suas empresas e mesmo das suas reflexões a partir de todos esses elementos, alguns deles mencionados aqui, é que nós vamos desenvolver esse painel e esperamos, temos certeza, que vai ser de grande importância e utilidade nessa FIS Week 2021. Eu queria acrescentar apenas, dentro dessa linha da experiência, da mentoria, a minha própria experiência pessoal. Tenho 50 anos de formado, sou cirurgião de formação, tenho uma experiência em gestão de saúde pública ao longo dos últimos 40 anos, tendo grande parte dele convivido nas duas situações, e eu diria que, por exemplo, para um cirurgião, mas para um médico de uma maneira geral, é imprescindível a mentoria, a atividade prática, a cooperação com outro profissional, a ação específica. Isso foi, na verdade, sistematizado
pelo relatório Flexner de 1911 nos Estados Unidos, que reconstruiu a organização da educação médica a partir da importância da introdução da base científica para a educação médica e também de alguns nomes da cirurgia do início do século XX, como o William Osner, que enfatizava a questão da mentoria, dizendo que é impossível haver aprendizado sem experiência, sem acúmulo de experiência. E por isso é impossível realizar uma boa prática. Nesse sentido é que eu acho que esse painel pode trazer uma percepção do que é a realidade atual e do que a gente pode esperar para o futuro. Então eu gostaria de primeiro, agradecendo novamente a todos, passar a palavra para o doutor André Nazar para que faça as suas considerações. André, você tem 10 minutos para falar. Quando estiver terminando, você vai receber o sinal do tempo escolhido e a gente vai ser, o tanto quanto possível, flexível para você terminar seu raciocínio. Muito obrigado pela presença de vocês. André, com a palavra. Bom, boa tarde a todos. É um grande prazer poder estar participando desse evento e uma grande iniciativa. Queria agradecer muito o Josier, Rodrigo, e precisamos mesmo nesses tempos promover eventos como esses, né, em que as experiências, as trocas, né, elas são fundamentais para a construção desse novo momento aí que a gente vem vivendo. Então, assim, eu costumo dizer que toda essa história do coronavírus, né, ele veio acelerar aquilo que a gente já estava vivendo, né? Essa questão disruptiva do ensino na área de saúde, né, sobretudo aí no ensino da medicina, já vinha sendo percebido, né? Já tinha muita reflexão no sentido de que a gente não podia mais fazer no nosso cotidiano as mesmas coisas que a gente vinha fazendo há 20, 30 anos atrás. Né? Então, quando me formei médico há 25 anos atrás, né, aprendi medicina de uma forma que hoje não pode mais ser ensinada, né? Porque o mundo mudou, né? O perfil do aluno é completamente diferente do que o que era há 25 anos atrás, né? As expectativas, a questão da tecnologia, isso tudo vem mudando de uma forma assim tão acelerada que é impossível a gente ficar estagnado no modelo educacional lá do passado, né? E não digo aqui que não haja valor no que se aprendeu no passado, em algumas metodologias de aprendizado que se utilizavam no passado e que se pode resgatar para os dias de hoje. Mas é claro que essa questão da tecnologia, do modelo híbrido do aprendizado, vem sendo cada dia mais discutido e, sem sombra de dúvidas, será o futuro da educação médica, da educação em saúde como um todo. Né? Já vivemos isso no presente e sentiremos isso cada vez mais. Então, assim, na instituição lá, a gente viveu algumas experiências nesse momento. Primeiro, foi um grande problema para todo mundo, né? Porque nos confrontamos com o problema de ter um modelo, por exemplo, completamente presencial do aprendizado, como na área médica, né? Quando a gente fala de regulamentação, Ministério da Educação, para os cursos de saúde já será liberado fazer 50% do modelo de aprendizado de forma virtual, né? Assistido por tecnologia. Mas na medicina não, né? E a gente tinha um momento em que vivíamos um modelo completamente presencial do aprendizado, claro que assim muito fortalecido com novas tecnologias, novas metodologias no ambiente presencial, mas precisamos nos reinventar e rápido, né, para fazer um curso, né, que era completamente presencial acontecer, porque não podíamos fechar a universidade, né? Muitas universidades públicas fecharam, muitas privadas também, algumas demoraram mais a se restabelecer dentro desse novo modelo e desse novo momento, mas nós em uma semana retornamos nossas atividades, né? E óbvio que vínhamos conversando muito isso sobre o modelo híbrido do ensino, da educação médica sobretudo, e a primeira decisão foi, olha, vamos fazer aquilo que a gente faz presencialmente no ambiente virtual, né? Vamos tornar aquele modelo de aprendizado, né, presencial, né,
transformando para o ambiente virtual do aprendizado. Então, começamos com aulas, por exemplo, síncronas, né, ao vivo, os professores no mesmo horário das aulas e das unidades curriculares que eles aplicavam. Inovamos, claro, a gente já tinha muita tecnologia em ambientes de laboratório, em ambientes de prática, em ambientes de cenários de habilidades médicas. Aproveitamos para também colocar todas essas tecnologias no ambiente virtual, né? E viemos nos especializando a cada dia, né? E aí surge um grande problema que é também qual foi a percepção do alunado, né, do corpo docente, do alunado com relação a isso, né? A gente tem hoje uma escola médica em Salvador com 2.000 alunos de medicina, né? 16 mil alunos na área de saúde. Qual é a percepção desse grupo de pessoas, né, desses 800 professores, né, 300 professores do curso de medicina que não foram acostumados a esse modelo educacional, que não aprenderam a educar dessa forma, né? Como é que seria isso, né? E aí a gente começou a se confrontar com problemas cotidianos, né, e tratando esses problemas dia após dia, né? Mas obviamente que muito se aprendeu, né? E hoje, quando a gente senta para rever tudo isso, né? Então a gente já tem praticamente todo o modelo de aprendizado presencial, claro que assim, aproveitando as práticas assistidas por tecnologia para o próprio modelo presencial, né? Que não seríamos jamais como éramos antes. Surgiram os problemas, né? E problemas de diversas ordens, sobretudo problemas de ordem psíquica, problemas de saúde mental, tanto do corpo docente quanto do corpo discente, né? E isso precisava ser tratado. E aí que a gente criou um programa de mentoria, né? Porque dentro do nosso modelo de aprendizado da medicina, a gente já trabalha um pouco com uma metodologia que é o modelo baseado em problemas, né? Não só esse, é um modelo bastante mais amplo que isso, mas a gente já tinha um momento de uma sessão tutorial semanal com um pequeno grupo de 10 alunos, em que eles tinham o mesmo tutor ao longo do semestre inteiro, e eles tinham um encontro semanal com aquele tutor, e isso fez com que essa relação se aproximasse e se modificasse um pouco, porque naquele momento ali, que era um momento de sessão tutorial, que na atividade presencial estava muito mais voltado para a discussão do caso e para o aprendizado, né, do conteúdo e das competências da área médica, passou a ser um momento de fato de mentoria, inclusive de direcionamento psíquico, comportamental do aluno. Então, isso foi um grande ganho, ao nosso ver, né? E o aluno ele ficou muito afeito a esse modelo de aprendizado, né? Então, hoje a gente ainda terminou esse semestre num modelo na sessão tutorial assistido por tecnologia, dentro de uma plataforma em que o aluno está ali, um grupo de 10 alunos de câmera aberta e com um tutor, e eles fazendo uma troca, discutindo o caso e discutindo o cotidiano do aprendizado, né? Então, o aluno se adaptou muito, o professor teve um pouco mais de dificuldade, até porque o aluno ele já é mais nativo no processo tecnológico do aprendizado, e o professor foi se adequando, se especializando, se transformando para poder dar conta daquele novo modelo. Mas certamente hoje, de uma forma geral, a aceitação desse modelo, tanto pelo corpo docente quanto discente, é bem grande, né? Então a gente tem lá uma adaptabilidade, aí temos algumas pesquisas de satisfação, de NPS, inclusive com um modelo de aprendizado ali definido para esse ensino híbrido e com a parte de mentoria feita, que é muito bom, né? E é uma experiência que a gente não vai deixar de aplicar, né, daqui para frente, né? Apesar de todas essas questões regulamentares que ainda precisam ser definidas, né, sobretudo para a área médica, é um aprendizado que não pode deixar de ser utilizado para o futuro. E um outro ponto que também funcionou muito foi mentorias na área de pesquisa, na área de trabalhos de conclusão de curso, na área de produção científica. A gente teve um incremento grande na produção científica do próprio grupo de alunos do curso de medicina. A gente teve uma ampliação de quase aí 100% de publicações de trabalho de conclusão de curso, com um trabalho de mentoria feito por um grupo de pesquisa e iniciação científica. Então, outra experiência também bastante interessante.
Mas, de uma forma reflexiva, é isso, não voltaremos a fazer da forma como fazíamos antes, né? Já sabíamos que precisávamos mudar e já vínhamos nos trabalhando para essa modificação, né? E certamente teremos muitas dessas práticas aproveitadas no futuro, né? E a partir daí surgirão, inclusive, publicações, como nós temos feito, outras escolas de medicina têm feito, publicar as experiências, né? Porque isso tudo acaba sendo experiência, não tem nenhum trabalho muito controlado, muito robusto, que mostre esse processo aí de mentoria a longo prazo, né? Mas certamente a visão de futuro é de que é bastante positivo e que todos estão se adaptando, todos os atores do processo estão se adaptando e trabalhando dessa forma disruptiva como a educação em saúde exige, né? A gente precisa pensar fora da caixa, precisa fazer diferente, porque tudo mudou, né? E não dá para fechar os olhos para isso. Obrigado, André Nazar, obrigado pelo relato aí da sua experiência. Eu acho que realmente você tocou em pontos muito significativos e essa experiência, aproveitando a oportunidade enfim, da crise, né, para introduzir ou aprofundar transformações muito significativas. E eu achei muito interessante esse projeto, essa proposta de introduzir precocemente a questão da mentoria no processo de organização do pensamento e da elaboração de projetos de pesquisa. Eu acho que isso é uma coisa que faz falta, sempre fez falta nos cursos de medicina de uma maneira geral. A pesquisa geralmente uma atividade foi sempre deixada para ser desenvolvida na pós-graduação, e eu creio que é muito importante, cada vez mais importante, que os estudantes, desde o início do curso, sejam expostos a temas da pesquisa, inclusive a compreensão adequada do significado da pesquisa, do significado da própria ciência, né, no seu processo de formação, muitas vezes desmistificando a questão da ciência e favorecendo uma melhor compreensão para o exercício da prática. Muito obrigado, André. E agora eu passaria a palavra agradecendo a sua participação, o doutor Jonathan Lober, que vai nos fazer também uma apresentação de 10 minutos. Eu agradeço muito essa oportunidade, Lober. Prazer em tê-lo conosco. Muito obrigado. Eu sou Jonathan Lober, de Tel Aviv, sou CEO e cofundador da Educate, que é uma plataforma de simulação para profissionais da saúde. É um prazer estar aqui para compartilhar a minha perspectiva e a minha opinião sobre educação médica e como a pandemia aumentou a adoção das ferramentas virtuais e como nós podemos realmente fazer o melhor dessas ferramentas de educação profissional, podendo ajudar a equipe, os profissionais na prática. Isso mudou o cenário da saúde. Nós temos visto cada vez mais a população envelhecendo com doenças crônicas que representam 80% dos gastos da saúde. Isto vem com uma mudança de responsabilidades do atendimento primário, porque cada vez mais o atendimento primário tem que tomar conta das doenças crônicas, uma vez que não há especialistas suficientes. Então, há poucos clínicos gerais, aqueles generalistas, os enfermeiros generalistas e experientes, e isso acaba, obviamente, comprometendo o sistema, e nós temos visto muitas pessoas em dificuldades em função disso. Além disso, tem havido uma consolidação dos sistemas de saúde, a tentativa de consolidar em práticas, em protocolos padronizados para ter um atendimento mais semelhante.
Nós temos hoje muitos que são nativos digitais de fato, são pessoas que precisam de algo prática, imediata, interativa, e como sempre, os profissionais de saúde são bombardeados com um acúmulo de informação num cenário extremamente dinâmico que muda constantemente. Vamos então pensar juntos, temos que mudar a educação da saúde, não podemos continuar com o mesmo sistema que funcionou até agora. Nós temos muita dissonância. 80, 90% da medicina hoje se dá hoje na situação ambulatorial, mas a educação médica é na situação hospitalar. Então, nós temos que fazer uma grande mudança e focar o atendimento crônico no gerenciamento dos pacientes. Nós temos que entender também que há uma necessidade de focar como lidar com as comorbidades. Ninguém vai ao médico só com hipertensão, dislipidemia, diabetes. Nós temos que olhar o paciente como um todo, tratar toda a doença que o paciente apresenta. Nós também vemos que as diretrizes mudam rapidamente, as diretrizes nacionais, os alvos terapêuticos, novos medicamentos saem o tempo todo e novos medicamentos têm outras indicações. Então, os médicos precisam o tempo inteiro se manter atualizados e poderem realmente ter uma prática sempre atualizada com as inovações. Portanto, nós temos os profissionais da saúde que precisam abraçar a educação, não só a educação online, quer dizer, não basta pegar o que nós temos presencial e colocar no computador. Não é só do livro didático colocar dentro do computador. Temos que adotar inovação, temos que encontrar esse ajuste adequado para atender aos hábitos de aprendizagem, a uma agenda cheia dos médicos, para ver como isso se adapta ao seu dia a dia. E chegando agora a 2022, nós temos que pensar também como usar os dados. E nós falamos em educação médica muito sobre o retorno sobre a educação, quer dizer, cursos voltados por dados e decisões direcionadas por dados, porque não é só isso, na área da saúde nós temos muita tecnologia. Então, essa educação que nós oferecemos aos profissionais tem que levar tudo isso em consideração. Qual foi o impacto? Qual foi o valor, qual foi a mudança de níveis de competência e como nós podemos ajudar estes prestadores a usarem ferramentas inovadoras e poderem se beneficiar. O que podemos esperar do futuro? Em primeiro lugar, nós temos que entender como os adultos aprendem no mundo online, no século XXI. Na educação e no Educate especificamente, nós pensamos como nós podemos, então, usar que nós tínhamos à nossa disposição, porque os alunos de medicina, os médicos, os profissionais da saúde, são alunos, são pessoas como qualquer um, eles gostam de se engajar nas coisas. Então, nós entendemos que tínhamos que criar algo que se encaixava num estilo de vida extremamente ocupado, todo mundo fica cansado de ficar sentado no computador, lendo os artigos, respondendo perguntas de múltipla escolha e passivamente aprendendo. Nós temos que pensar qual é a motivação para o aluno, porque se nós não tivermos uma grande motivação, nós vamos conseguir poucos alunos no final se nós realmente não tivermos um fator motivacional presente. Então, o que é? É aluno de faculdade, é de residência, é obrigação do hospital em que a pessoa trabalha, ou a educação médica continuada para o desenvolvimento, uma certificação, e, entendido isso, ter realmente uma ferramenta que possa engajar os profissionais de fato. Temos que mudar de aprendizagem passiva para ativa e interativa, usando simulação, e temos que usar algo que irá capturar o interesse do público para que possam, mais tarde, usar aquele conhecimento e explicar a sua tomada de decisão, poder oferecer um feedback, e isso é uma realidade. Os alunos, eles querem ouvir um feedback do que desempenharam. Isso é uma realidade.
Os dados são usados muito, inclusive na área da saúde, e nós temos que medir os impactos da educação médica. Medir os desfechos, as mudanças nos níveis de competência, para entender qual é o valor da educação, como é que nós podemos ajudá-los a mudar o seu comportamento, o seu nível de competência. E, além disso, permitir que os instrutores possam monitorar os gaps de aprendizagem. O que está faltando? O que mais podemos fazer? Muito obrigada e é um prazer estar aqui com todos. Jonathan, pelos seus insights, pelos seus ensinamentos aqui, eu acho que foram extremamente úteis e desafiadores também, quer dizer, estamos aí num cenário de desafio permanente e a crise, digamos, da pandemia, ela, como você disse, exacerbou a necessidade de implementar, mas, sobretudo, não só implementar, mas organizar e sistematizar as mudanças no sistema a partir da realidade demográfica, epidemiológica, técnico-científica, organizacional e clínica dos sistemas de saúde. Então, na verdade, não é uma mera, como você acentuou muito bem, transformação daquilo que está em papel numa digitalização de informações e dados para o sistema, mas, ao contrário, é realmente uma mudança paradigmática. E entre os aspectos que você chamou a atenção, que me parecem centrais, o primeiro deles me pareceu a questão da motivação. Quer dizer, buscar efetivamente nesses profissionais, a partir do nível de interação que ele está no sistema, seja como estudante, no início da sua formação na faculdade de medicina, ou um pós-graduado, ou um sistema de educação continuada, qual é efetivamente a motivação dessa pessoa como indivíduo e como visão do sistema. É preciso identificar isso e estimular essa discussão. Isso é muito importante para que essa transformação represente efetivamente impacto e valor no sistema, que foi um ponto que você chamou muito a atenção. A segunda questão é adotar metodologias ativas, quer dizer, essa passividade frente ao volume brutal de informações que se recebe a cada dia, a cada momento, ela não permite uma visão crítica, uma análise sistemática do que está acontecendo e, ao contrário, ela pode ser até um fator de reduzir a motivação, um fator de impedimento e não um fator de crescimento. E, portanto, eu acho que, dentro da sua apresentação, eu extrairia esses componentes assim como componentes centrais para a discussão do nosso futuro. E, assim, dando continuidade, eu queria passar a palavra ao Dr. Júlio De Ângelis, que vai trazer aqui uma experiência talvez de um dos maiores organizações de empreendimento no setor saúde nos últimos anos, educacional da saúde, e que certamente tem muita coisa para contribuir nessa nossa discussão. Muito obrigado, Júlio. Por favor, está com a palavra. Santini, eu fico lisonjeado com as suas palavras e, pessoal, é um prazer estar aqui com todos vocês. Eu queria iniciar minha fala dizendo um pouquinho de como que a gente entende, né, todo esse cenário que já foi muito bem descrito, tanto pelo André quanto pelo Jonathan aqui. A gente tem que pensar, né, quando a gente fala de educação médica ou educação em qualquer sentido, é dessa forma que a gente entende, que o mais importante é como é que eu faço, como instituição, né, e como agente do setor de educação, como é que eu faço para formar os melhores profissionais? Essa é a primeira pergunta, né, a pergunta central, a pergunta mais importante. O que eu vou fazer? E aí, a gente, quando fala muito, né, da tecnologia entrando, o EAD, etc., aqui na companhia a gente não gosta de falar em EAD, a gente nem fala isso, a gente
fala em educação mediada por tecnologia, né, quando ela deve acontecer. Né? É educação, tudo que a gente faz aqui é educação. E o quadro negro, eu costumo dizer, o quadro negro, o GIS, é uma tecnologia, tudo isso está aí para ajudar o processo, para que a gente chegue, né, leve o aluno do ponto A ao ponto B. Né? Partindo disso, quando eu quero formar os melhores profissionais hoje, o que eu preciso fazer? Né? Então, uma das coisas que a gente faz muito aqui na companhia para entender tudo, e, enfim, André deixou muito claro, tudo que ele passou, a gente passou da mesma forma aqui, né? André falou das questões de saúde mental, hoje a gente abriu aqui, enfim, atendimento de saúde mental para todo mundo na companhia, não foi? Foi o corpo docente, foram os nossos colaboradores, todo mundo ficou realmente com uma dificuldade muito grande. A saúde mental hoje na telemedicina é o grande carro-chefe que está por aí, né? Então, o que aconteceu nesse último ano foi uma grande aceleração para acabar com aquele mito dentro do setor educacional de que a tecnologia é uma ameaça. Então, eu acho que isso foi muito interessante, se a gente pode ver alguma coisa boa, né, de tudo isso, obviamente, né, é que do ponto de vista educacional, a tecnologia deixou de ser essa ameaça para os professores, né? André, acho que pode dar um ok aí, se para você também isso deve ter sido assim. A gente quebrou umas barreiras ali que a gente achava que ia quebrar em 2040, né, André? Então, eu acho que isso nos ajudou muito. E voltando ao meu racional ali, quando a gente faz essa pergunta de como formar o melhor profissional, eu acho que qualquer instituição de ensino ela tem que entender qual é a realidade desse profissional quando ele se formar, ou tem que, no mínimo, fazer a pesquisa para saber como é que está esse mercado de trabalho, né? Como é que vai ser a carreira desse profissional lá na frente, e trazer isso para dentro da sala de aula. Esse vai ser o grande diferencial de qualquer instituição, né? E quando a gente olha do ponto de vista médico e na área de saúde, hoje a gente tem aqui quase 16 mil alunos de medicina na graduação. Nós temos hoje, enfim, são 18 instituições de ensino na área médica na graduação, temos pós-graduação, educação médica continuada, atendemos aí em educação cerca de 50 mil alunos hoje, mais ou menos, na companhia. Só que a gente começou a estudar esse ambiente novo dos médicos, o que eles estão fazendo hoje, como é que esse profissional hoje está entrando no mercado de trabalho, quais são as tecnologias que ele está usando, como é que é essa entrada, quais são as principais dificuldades que ele tem ali, né? Então, a instituição de ensino que consegue fazer esse fluxo acontecer de forma mais suave é a instituição de ensino que vai, de fato, ter melhor resultado. Então, essa aproximação do lado do que está acontecendo no mercado com o que tem dentro da sala de aula é o grande segredo de nós que trabalhamos na educação, né? E eu vejo, mais uma vez, assim, a tecnologia ela não pode ser o foco de tudo, né? Mas o desafio nosso é, primeiro, esse de conectar o que é o mundo real, né, lá de fora, com a sala de aula, e segundo, o Jonathan falou muito bem, né? Como é que é o engajamento desse aluno, né? Como é que ele hoje ele prefere estudar? E aí a gente tem dezenas de desafios como profissionais, né? Manter essa motivação alta não é um negócio trivial. Então aqui a gente pensa muito sempre, a gente utiliza a metodologia ativa de forma muito frequente. Os feedbacks hoje, eles são dados, né? Nós temos aqui, por exemplo, na medicina, as semanas padrão de ensino, então todas têm um objetivo de aprendizagem, o aluno ele é medido e também recebe os feedbacks ao longo da semana, ele completa esse ciclo, vai para o próximo, sempre tendo esse feedback, assim como também o educador recebe o seu feedback. E a gente consegue fazer isso hoje num sistema unificado que a gente tem de base do nosso currículo educacional médico, a gente consegue entender, aí entrando num outro ponto que o Jonathan falou muito bem com dados, como é que eu consigo pegar de uma instituição as melhores práticas e aplicar na outra. Então, óbvio, como a gente tem uma vantagem muito grande por ter várias instituições com um sistema único, que nos facilita isso. E acaba que a gente consegue também colocar as experiências das diversas, enfim, instituições
na frente do aluno, né? Porque o que acontece num hospital em Porto Alegre, ou sei lá, em Pato Branco, onde a gente tem uma instituição de ensino no Paraná, ou em Teresina, no Piauí, são coisas absolutamente diferentes. Como é que a gente faz para formar um profissional mais completo? E aí, ano passado, a gente decidiu entrar de fato no negócio de serviços digitais para médicos, e nós fizemos uma série de aquisições de empresas que atuam buscando soluções para o médico, que vão servir de soluções ao longo da carreira dele. Então, essa foi uma forma que a gente viu de conectar o mercado e aquilo que está acontecendo na ponta, estudando muito. A gente estuda profundamente o aluno de medicina nas suas diversas fases. E considerando aí o aluno de medicina e o profissional médico nas suas diversas fases. Porque é só dessa forma que a gente vai entender como é que estão acontecendo essas movimentações, para que eu possa trazer todas essas informações de volta para o meu ecossistema educacional. A mentoria, ela vai ser um braço incrivelmente importante para tudo que se faz em educação hoje. E eu diria até mais, essa mentoria ela vai ter que ser ao longo da carreira desse profissional. Né? Cada vez mais. A gente, como profissional hoje, eu não sou médico, tá? Eu sou administrador, mas trabalho com educação médica já há mais de 5 anos. Mas o que eu vejo é que existe uma necessidade muito grande, e aí a mentoria ela pode ser tratada, enfim, de diversas formas, né? Até um próprio aplicativo que vai disparar mensagens avisando o médico que tem um artigo novo sobre enfim, o tema dele específico lá. Né? Então, a tecnologia ela ajuda a esse processo ser um processo regular ao longo da carreira do médico. Então, eu acho que só para finalizar um pouco aqui, né, pensando mais na futurologia, o Mark Zuckerberg aí nesses últimos dias, semana passada, acho que foi, né, que ele anunciou a mudança do nome da empresa e trouxe o conceito do metaverso, que já se fala há um tempo, na verdade. Isso é uma tendência, a gente não sabe ainda se isso vai vingar ou não, né? Mas, enfim, vindo de uma instituição como a dele, e aí eles já têm mais de 10 mil profissionais trabalhando nisso e raciocinando em cima disso, eles já devem ter feito muitos estudos. Então, as instituições de ensino também devem olhar para essas tendências, obviamente. E aqui a gente olha e já vem estudando isso também há muito tempo. Aqui a gente tem tecnologia de aula em holograma já. A gente só não fez isso com todas da forma que deveria ter sido feito por causa da pandemia. Vamos começar a voltar com isso agora. Mas é a forma de você colocar um profissional, por exemplo, enfim, num auditório, como se ele é um grande profissional trazendo informação para qualquer lugar. E uma outra tendência que eu acho muito importante, só para finalizar minha fala aqui, a sala de aula é global agora. A nossa instituição não vai vencer sozinha. A gente vai precisar cada vez mais ter as parcerias, principalmente na educação na área de saúde. A pandemia provou isso de forma assim inequívoca. Assim, a gente precisa, né, o sistema todo educacional de saúde precisa ter as parcerias com as outras instituições do mundo, porque o conhecimento hoje e a sala de aula é global. Então, cada vez mais isso a gente também está avançando bastante nesse sentido aqui. Eu acho que essa é um pouquinho da minha contribuição para o painel, pessoal. Obrigado também. Para você, Santini. Tá bom, Júlio, muito obrigado. Obrigado também pelas suas reflexões, a reflexão da sua empresa e a contribuição que você está trazendo a esse debate. Eu acho que você tocou em temas muito importantes, mas eu queria salientar um que me parece não maior do que os demais, mas tão importante, que é a questão do olhar para o mercado de trabalho. E esse olhar ele tem que ser um olhar evidentemente amplo no sentido de compreender a realidade do mercado, mas compreender também as possíveis interferências, intervenções e mudanças que esse mercado possa oferecer. Então, o processo educacional, de um modo geral, ele para não se tornar um processo repetitivo e que também produza uma visão de reprodução mecânica da realidade, ele precisa ter também uma visão dinâmica sobre o processo de trabalho.
para isso eu acho que é necessário também haver uma certa interação, né, entre o projeto educacional e o projeto do sistema de saúde a esse projeto está envolvido. E aí eu faria um link, e até colocaria isso como uma primeira questão para todos, de qual é, quer dizer, dentro dessa perspectiva que nós tratamos aqui das mudanças, como que vocês veem, quer dizer, ou como cada um de vocês, ou alguém de vocês que queira se manifestar, vê a relação, né, entre esse projeto formador, quer dizer, esse projeto da organização do conhecimento e da formação do profissional com os desafios atuais e futuros do mercado de trabalho. Eu sei que essa é uma questão muito complexa, mas eu queria que vocês tomassem pelo menos um componente dessa questão como reflexão que esteja, digamos assim, no horizonte das organizações que vocês trabalham. Ou seja, como que vocês veem a relação do que vocês estão fazendo com o atual mercado de trabalho e o futuro, considerando os diferentes cenários da participação de cada um de vocês. Não sei se você queria falar, Jonathan. Claro, pode ser. Eu quero tratar de algumas das questões que o senhor falou. A primeira coisa que a gente não pode se esquecer é de que os alunos de medicina de hoje serão os médicos do futuro. Claro, à medida que a pandemia acelerou a digitalização, é bom lembrar que essa geração vai estar acostumada com a inovação, com a tecnologia, não só na faculdade de medicina, mas também depois, a hora que tiverem a sua clínica, a sua prática. A tecnologia também pode mudar essas questões. A gente estava acostumado a um modelo que o aluno precisava ali fazer a faculdade durante X anos, e agora um modelo que inclui o aprendizado online, dá para mensurar a competência não só agora, mas durante a formatura também. Talvez estejamos mais acostumados com as questões do mercado. Isso num tempo cada vez mais curto. E quando a gente avalia os médicos, hoje, até mesmo os alunos de medicina, é importante ampliar o grau de confiança, ensiná-los a ensinar, porque a medicina é algo que eles vão lecionar a vida inteira. Os mercados vão mudar, pesquisas, diretrizes, etc., novos medicamentos, tudo isso. Mas uma da competência que precisamos oferecer para esses jovens é como aprender, como ser eficiente, como ter mais confiança e como dar feedback para eles. Algo importantíssimo esse feedback. Como indicar para eles em que posição eles estão, o que eles precisam aprender. E a última coisa que o senhor falou o Júlio falou também do Mark Zuckerberg, e quando a gente fala sobre o ensino de medicina, é importante nos lembrarmos da possibilidade de reutilizar conteúdo. Você é uma grande faculdade do Rio de Janeiro, criou uma modalidade muito legal para aprender, uma outra faculdade de um outro país possa usar o mesmo conteúdo, por que não? Falamos de colaboração entre faculdades de medicina, associações, até mesmo entre hospitais. A reutilização de conteúdo na educação médica é essencial para ampliarmos o aprendizado de medicina no mundo inteiro, para que possamos oferecer um impacto positivo dessas inovações para cada aluno, para cada professor em cada faculdade de medicina. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. André, você quer ter alguma
observação sobre esses pontos, a questão do mercado? Sim, sem dúvida. Assim, fantásticas colocações aqui, né? É muito bom participar de um fórum como esse, que a gente vê que está todo mundo pensando no mesmo momento, né? E tem os mesmos problemas. Assim, eu acho que a primeira grande pergunta que a gente tem que fazer é qual é o médico que a gente quer formar, né? Então, assim, eu sou médico, como falei, né? Qual é o médico que a gente quer formar? Onde que ele está e o que ele tem para atuar enquanto médico? Porque é diferente eu formar um médico lá no sul da Bahia, numa cidade com 150 mil habitantes, como Eunápolis, onde a gente tem uma escola médica, e aqui em Salvador, que eu tenho diversos hospitais públicos e privados, alta tecnologia. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que dentro do projeto pedagógico, eu costumo dizer muito para o meu time aqui que a concepção é fundamental. Né? Qual é a concepção daquele projeto? Para quem que a gente está entregando aquele projeto? Né? Esse é o principal ponto. E o segundo ponto, que eu acho que é mais complexo ainda, né, é quando a gente fala de professor médico. Né? Porque, assim, o médico, ele, na sua essência, não foi formado para ser professor. Né? Ele foi formado para ser médico. Então, ele sabe ressuscitar um paciente, ele sabe trabalhar com pacientes altamente críticos, mas o relacionamento dele com o processo de aprendizado não foi uma coisa que fez parte do DNA dele. Então, ele está tendo que se reinventar nesse sentido e aprender para ele poder trabalhar com essa geração que quer isso. Né? Essa geração ela não olha só para o resultado final, né? Ela olha muito para o processo de aprender. Então, esse é o maior desafio. Como é que a gente vai capacitar esses médicos para que eles atuem na educação médica desses alunos que estão chegando na faculdade nos dias de hoje? Por exemplo, eu costumo dizer que assim, hoje a capacidade de frustração de um estudante de medicina é mínima. Ele não está acostumado a se frustrar. Né? E o aprendizado da medicina é frustração o tempo inteiro, quando você vai dar a primeira notícia de morte, quando você vai ter o primeiro paciente grave com câncer terminal. Então, isso tudo hoje, com a metodologia que a gente tem utilizado e que muitas escolas médicas, Júlio está aqui também fazendo isso, a gente está trocando a metodologia para poder mostrar para o menino, dentro da sala de aula, ali num espaço que é um espaço totalmente simulado, como é que ele vai trabalhar para ele poder ter o direito de errar, para na hora dele ir no paciente ele fazer o certo. Né? Então, assim, na minha época aprendi anamnese com um paciente que estava deitado no hospital, gravemente enfermo e que mal me respondia. Né? Hoje não, hoje eu tenho um ator lá do curso de teatro da UFBA e que vai lá e que representa aquele paciente da forma mais real que existe. Né? Então, isso é revolucionário, isso é tecnológico, e a gente não está falando de nenhuma ferramenta tecnológica. Né? A tecnologia aqui está no modelo de aprendizado. E, para terminar, eu costumo dizer assim, não adianta nada a gente investir milhões em tecnologia. Né? A gente pode comprar lá o robô Apollo, né? O Simman e todos os outros que a gente queira. Se a gente não colocar o caminho do aprender para ser utilizado com aquela ferramenta, a gente não vai chegar onde a gente quer. A gente vai ficar com o professor plugando um pendrive numa mesa de simulação virtual que custa 750 mil reais. Então, assim, esse não é o caminho. Então, o caminho, para mim, claramente está no modelo. É a concepção, para quem, e qual é o modelo que a gente vai utilizar para a gente chegar onde a gente quer. Né? E esse é um trabalho conjunto. Né? Somos grandes grupos hoje. Se esses grupos não se abraçarem no sentido de buscar esse horizonte futuro, né, vai ser ruim para todo mundo, porque a medicina vai se comoditizar, como aconteceu com a educação e saúde, né, que a gente não consegue aplicar essas tecnologias, né, porque a gente cobra muito menos e não há conta que feche no final do mês. Né? Então, isso é muito do que eu penso. André, você quer ainda fazer algum comentário sobre isso ou podemos seguir? Podemos seguir. Já que você provocou essa... Podemos seguir. Pois não. Então eu queria colocar uma outra questão, e essa é uma provocação permanente, mas eu vou extrair aqui de um livro que eu estou com ele aqui na mão, chamado O Século dos Cirurgiões e a Cirurgia, do American College of Surgeons, publicado em 2012, e ele coloca uma questão que eu acho que é muito relevante, que é a frase do cirurgião William Haggard,
de 1913, que ele coloca o seguinte: o maior perigo de um operador ocasional é a sua prática sem um treinamento especial. E eu estou falando, isso aqui é a fala de um cirurgião de 1913, que é tão atual quanto foi naquela época. Então, o treinamento com tutorial presencial é absolutamente imprescindível na cirurgia, indiscutivelmente, eu sou cirurgião e essa é a minha experiência, e no aprendizado também é uma necessidade efetiva de aprendizado. Só que vocês colocaram uma questão que eu acho que é absolutamente correta, é que a ideia de um tempo determinado da formação profissional médica é uma ideia arbitrária. Ou seja, um curso de medicina pode durar 3 anos, 5 anos, 6 anos ou a vida inteira. Aliás, eu acho que dura a vida inteira. O aprendizado de medicina é um aprendizado constante, permanente. A vida toda vai se aprender. Então, a incorporação de conhecimentos, novas tecnologias, novas metodologias de acesso à informação e à ciência, tudo isso se dá num ambiente permanente de mudança e permanente de transformação. Arbitrariamente, por uma decisão da organização de cada país, se define o momento em que a pessoa está diplomada para exercer uma profissão. Isso não significa que ela esteja capacitada a fazer todos os componentes daquela profissão. Então, no caso da medicina, isso é óbvio. Então, a pergunta que foi feita, por exemplo, qual o médico que nós queremos formar, que ainda há pouco o André mencionou, essa é uma pergunta, digamos, de 100 milhões de dólares. Essa pergunta se faz há muitos anos e não há uma resposta definitiva para essa pergunta. Essa pergunta certamente vai ser respondida a cada momento, a cada situação particular e a cada, tanto do ponto de vista da sociedade quanto do ponto de vista da própria organização e do conhecimento existente. Então, num ambiente de baixa, de grande demanda, por exemplo, de doenças infecciosas, de problemas de saúde pública de natureza, por exemplo, ligadas à questão de saneamento ou doenças transmissíveis, etc., você teria, em princípio, né, uma expectativa de uma medicina, digamos assim, com forte componente clínico epidemiológico. Numa outra circunstância, você teria um outro tipo de perfil de profissional. Então, na verdade, o médico que nós vamos querer formar é aquele que esteja adequado ao perfil socioepidemiológico de cada situação e que pode se modificar, evidentemente, ao longo do tempo e ao longo da sua própria inserção no mercado. Eu estou fazendo esse comentário a partir das perguntas de vocês para, digamos assim, para encerrar minha participação aqui como coordenador, mas apenas como um insight, um desafio para as reflexões futuras sobre esse assunto. E assim, para cumprir o nosso tempo, eu queria passar 3 minutos para cada um fazer os seus comentários finais. Por favor, André. Para mim, um comentário final é mais essa reflexão mesmo, né? Onde que a gente está e onde que a gente quer chegar. Né? E que toda essa tecnologia, toda essa estrutura e esses modelos que a gente vem falando, que eles de fato sirvam para melhorar progressivamente a formação do médico e do profissional de saúde ao longo desse tempo. Né? Nada vai ser igual, mas também a gente não pode deixar de resgatar algumas praxes aí do passado que continuam sendo boas e continuam devendo existir, né? Então, assim, adequar ao tempo e às necessidades que a gente vive.
né? E eu acho que a gente precisa formar pessoas mais apaixonadas pelo que fazem, né? Eu faço educação médica há 20 anos e sou um verdadeiro apaixonado pelo que faço, né? Quando a gente trabalha e se forma em algo que a gente gosta, que a gente é apaixonado, aquilo passa a ser um propósito de vida, né? Então, assim, que essa garotada aí consiga enxergar que isso é um propósito de vida verdadeiro. Obrigado, André. Jonathan, por favor, suas considerações finais, e muito obrigado mais uma vez por sua participação. É um prazer tê-lo aqui conosco. Espero que a gente possa tê-lo novamente em outros encontros.